37. Noite de Mongols capítulo 309. Deathmatch fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Melissa, que deveria se reportar à divisão de inteligência, está realmente participando dessa operação. Ao saber desse fato, Vivian entendeu imediatamente que alguém dentro da torre do rito secreto estava brincando. Qualquer um perceberia imediatamente a gravidade desse problema ao parar um momento para pensar sobre isso. A presença de Melissa no campo de batalha era agora como uma bomba relógio, e se nenhuma precaução fosse tomada, poderia desencadear o conflito entre Wilde e Joseph, que estava adormecido pelos últimos 2 anos, mas agora era como uma corda esticada à beira de se romper. Além disso, a luta entre a seita devoradora de cadáveres e a torre do rito secreto estava prestes a começar. Essa era uma batalha que estava fadada a acontecer, só que agora estava sendo antecipada. Mas os que estavam por trás das cenas certamente tinham um motivo oculto. Talvez quisessem tirar vantagem do caos para fazer certas coisas, assim como o Magical Mirror. Esses eram fatores incontroláveis e precisavam ser interrompidos. No entanto, a principal preocupação de Vivian no momento era o medo pela vida de Melissa. Afinal, Melissa já havia se tornado algo como uma família para ela. Melissa, volte imediatamente. Vivian não se importou com o comando do campo de batalha e imediatamente usou o canal de emergência para dar instruções a Melissa de maneira estrita. Como a missão ainda era principalmente sobre limpar os membros de nível médio e baixo da seita devoradora de cadáveres reunidos aqui e as fileiras opostas do pandemônio ainda não tinham aparecido, Vivian atualmente tinha apenas um papel moderado a desempenhar e estava em uma posição mais segura na retaguarda por enquanto. Melissa ficou atordoada, mas mesmo assim respondeu, tudo bem. Vou voltar imediatamente. A obediência incondicional aos superiores no campo de batalha era um dos preceitos obrigatórios para os cavaleiros da torre do rito secreto. Mesmo em caso de dúvida, é preciso primeiro executar as ordens e esperar até que a batalha termine antes de esclarecê-las com os superiores. No entanto, não havia certeza se um superior responderia e também havia o risco de ser punido por transgressão de autoridade. Vivian suspirou aliviada quando ouviu a resposta de Melissa. Graças a Deus. A situação ainda não ficou muito problemática. Quando Melissa retornou, perguntar sobre quem havia enviado era essencial. Alguém definitivamente havia desempenhado um papel aqui. Melissa estaria diligentemente fazendo a papelada de transferência de volta para a torre, caso contrário, e não teria aparecido aqui. Além disso, os superiores já haviam provado que Melissa não precisava participar dessa operação há algum tempo. O rosto de Vivian escureceu levemente ao pensar nisso, mas sons caóticos irromperam nas comunicações, interrompendo seus pensamentos. Ela ouviu gritos, passos, brigas e explosões. Houve uma pausa no som do lado de Melissa antes que o jovem cavaleiro dissesse, talvez eu não possa retornar por enquanto. Com um sentimento de aperto no coração, Vivian olhou para a distância e sentiu uma aura crescente entre a multidão de seres transcendentes, junto com a dissipação das flutuações etéricas da perturbação do espaço-tempo. Claramente, deve ter sido a besta dos sonhos contratada por Wilde, Skilwolfgrad, que abriu a fenda no espaço-tempo e trouxe um certo seguidor de Wilde. Comparado aos 2 níveis de pandemônio um pouco inferiores, a fonte dessa aura era um verdadeiro nível de pandemônio. Um ser transcendente capaz de causar pânico em mais de 1000 pessoas era vagamente definido como alguém de nível pandemônio. No entanto, 1000 mortais comuns também eram considerados 1000, enquanto 1000 seres transcendentes também eram 1000. Embora essa comparação fosse um tanto exagerada, era evidente que a pessoa de onde vinha essa aura não era mais uma pessoa de nível pandemônio na definição universal. Pelo menos o nível de poder de um grande cavaleiro radiante não mais fraco que eu. Vivian já tinha pensado nisso. Seus piores medos se tornaram realidade. O que chegou foi, infelizmente, o que eles haviam preparado. Um dos 4 seguidores de Wilde, um caçador conhecido pelo apelido de Falcão Noturno. Vivian exalou e ordenou, Melissa, tente o máximo para se proteger. Garantir sua segurança é a maior prioridade. Então, sem esperar pela resposta de Melissa, Vivian sentou-se mais ereta em sua cela. Com uma mão,
Ela virou sua lança de 3 metros de comprimento na direção daquela aura enquanto sacudia seu outro pulso para apertar as rédeas, fazendo tanto a mulher quanto o cavalo ficarem tensos como uma flecha em uma corda de arco esticada. Estrondo. Uma aura surpreendente se formou como um redemoinho ganhando vapor ao redor da cavaleira de armadura escarlate montada em seu garanhão negro, fervendo com poder suficiente para esmagar tudo que estivesse em seu caminho. O garanhão relinchou, um brilho vermelho selvagem brilhou em seus olhos. No momento em que seus cascos dianteiros erguidos começaram a descer, um poder absoluto rasgou o ar, fazendo com que o chão ao redor rachasse e amassasse antes mesmo de atingir o chão. Uma onda circular de ar explodiu por todo lado, fragmentando o chão em um raio de 10 metros e espalhando poeira em todas as direções. A força de dissipação restante ainda fez com que todos os outros edifícios ao redor desabassem. E ao mesmo tempo, tanto o garanhão quanto o cavaleiro desapareceram do local. Os dois se transformaram em uma espada, um fantasma preto e escarlate que assobiava com uma velocidade inimaginável e abria um sulco exagerado bem no meio do campo de batalha, cortando tudo enquanto avançava em direção ao cemitério. O cemitério de seus inimigos. O lanceiro escarlate. Aquela figura em vermelho era o próprio pesadelo dos inimigos no campo de batalha. O falcão noturno voltou sua atenção para Melissa no momento em que foi teletransportado para a posição. Ele veio exatamente com esse propósito. Wilde deixou claro para ele que esta era a filha de Giuseppe e sua única fraqueza. Enquanto eles pudessem aproveitar esta oportunidade, eles seriam essencialmente capazes de perturbar a posição de Giuseppe. Embora não estivesse claro como essa joia tão bem protegida chegou às linhas de frente, foi o avanço perfeito e único para eles. Nid Falcon estendeu os braços como se estivesse abrindo suas asas. Penas pretas brotaram e ele se teceu em um manto de escuridão. Como um falcão usando a noite como cobertura, o caçador, com uma lâmina na mão, matou vários cavaleiros da Torre do Rito Secreto com aquecimento em vários saltos, seu corpo dançando como se fosse uma forma de arte de matar enquanto o sangue jorrado traçava linhas intermitentes no ar. Barra, barra, barra. Com um último lampejo, a imagem da figura um tanto em pânico de Melissa refletiu em suas pupilas enquanto Nid Falcon girava e se contorcia no ar, prestes a fazer seu ataque com sua lâmina fria e cortante. Barulho. Uma lança na mão de um cavaleiro escarlate surgindo do nada colidiu com ele. Bum! Ondas de vento se espalharam a partir do epicentro, destruindo o chão ao redor. A mulher alta, empunhando uma lança, viu Melissa ilesa pelo canto do olho e soltou um grande suspiro de alívio. Então, ela olhou para o caçador diante dela com um olhar ardente. Ela anunciou em voz alta: cruéis malfeitores da seita devoradora de cadáveres, a justiça chegou, e seu fim chegou. Nid Falcon zombou. A luz do Senhor é como a lua no céu, e vocês são como meros vagalumes. Aqueles que ousam ir contra a seita devoradora de cadáveres são aqueles que estão realmente em apuros e não sabem disso. Os olhos desses dois adversários se encontraram, assim como suas armas. Uma luta mortal entre os dois representantes havia começado formalmente. Noite de Mongols capítulo 310, chave bang bang bang. Bum traço, duas figuras borradas, uma preta e outra escarlate, como luz e sombras se movendo em alta velocidade, cruzando-se constantemente no ar e no chão, criando ondas de choque cada vez que colidiam. Nas ondas de explosão de poeira espalhada, prédios na rua desabaram, afundando junto com o solo quebrado. Felizmente, este lugar foi ocupado pela Corpse Devouring Sect por algum tempo e não havia muitos moradores comuns. Além disso, no início da batalha, os cavaleiros da Secret Ritual usaram o produto de alquimia da Trutunium, Dream Creator no início da batalha. Apesar do nome infantil, essa máquina não era usada para criar sonhos. Pelo contrário, ela era alimentada por uma pedra filosofal para dar suporte a um domínio de sonho simulado, um domínio incomum na junção da realidade e do sonho, corroído pelos sonhos sempre que uma besta de sonho descia. Dessa forma, tudo dentro do campo de batalha estava em um estado de semi-sonho. E enquanto o criador de sonhos fosse desligado no final, a realidade que foi afetada em um grau superficial seria automaticamente restaurada. Claro, se o grau de erosão do ambiente real fosse muito grande ou a consciência principal do sujeito desaparecesse ou morresse, esse sujeito nunca seria capaz de retornar ao seu estado original. Esta era uma máquina muito perigosa. Mas graças a essa invenção,
Os cavaleiros da Torre do Rito Secreto puderam lutar com tudo sem se preocupar muito com o resto, assim como na troca de farpas entre Night Falcon e Vivian no campo de batalha. Os dois níveis mais altos do pandemônio lutaram entre si com força total, criando um ímpeto aterrorizante que, aos olhos de uma pessoa comum, era quase o mesmo que o do nível destrutivo. Melissa, embora recuando gradualmente, não abandonou o campo de batalha. Com certeza, ainda aconteceu. Havia algo errado com aquela instrutora. Ela estava internamente assustada e cerrou os dentes em choque. Melissa tinha certeza que o caçador da seita devoradora de cadáveres, com o codinome Falcão Noturno, estava vindo atrás dela. Além disso, o cão gigante de pelo prateado que apareceu vagamente na fissura do espaço-tempo era claramente o lobo do céu de Wilde. Em outras palavras, Wilde já sabia de sua presença e havia enviado seus homens para atacá-la. Se essa missão realmente tivesse sido emitida pelo Conselho dos Anciãos, era impossível que o status de Melissa não tivesse sido levado em consideração por eles. Embora tivesse suas dúvidas no começo, Melissa havia calculado que o Conselho dos Anciãos já havia contabilizado tudo. Por exemplo, o reconhecimento mostrou que havia forças vitais mínimas no esconderijo, o que significava que a questão poderia ser resolvida rapidamente com uma retirada rápida sem que os superiores da seita devoradora de cadáveres fossem alertados. Mas agora descobriu-se que a resposta da seita devoradora de cadáveres não foi apenas rápida, mas os subordinados imediatos de Wilde também foram despachados. Essas medidas que Melissa esperava não existiam. Se esse instrutor for comprometido, então essa missão pode nem existir. Levará algum tempo para a resposta do Conselho dos Anciãos, e ainda mais tempo será necessário para que o pai, que está na união da verdade, seja informado. Melissa sentiu uma sensação de extremo perigo e olhou nervosamente para os dois raios voando pelo campo de batalha. Mas enquanto ela os encarava, Melissa não pôde deixar de se sentir um pouco fascinada ao observar essa batalha que estava perto dos níveis destrutivos. Pequenas runas douradas piscavam constantemente como fluxos de dados em seus olhos, naturalmente desacelerando as ações das duas figuras que pareciam apenas raios aos olhos de pessoas comuns enquanto ela começava a analisar o fluxo e a composição do éter ao redor deles, movimento por movimento. Da superfície aos níveis mais profundos, da aparência à essência. Melissa tinha experimentado um bom número de combates reais. Ela cresceu na Secret Hit Tower como uma oficial de segunda geração e tinha talento para lutar. Ela também aprendia rápido e tinha grande potencial, valorizado e treinado desde jovem, então não lhe faltavam oportunidades de combate reais. E agora, ela tinha essa habilidade de ver através de toda a origem. Se ela praticasse as poderosas habilidades de luta demonstradas pelos dois, Melissa certamente entenderia entre 70% e 80%. No entanto, naquele momento, ela não estava focada nisso porque, após 7 dias de confinamento, Melissa percebeu que aprender todas essas coisas superficiais seria apenas se precipitar. Atualmente, ela possui a chave que poderia abrir todas as portas. Mas todas essas portas deslumbrantes estavam obscurecendo sua visão. Na verdade, havia apenas uma porta que ela precisava abrir. Essas permutações e combinações, construções e quebras, tudo isso era apenas executar as mesmas instruções. A batalha diante de seus olhos estava se tornando mais intensa e acalorada. A expressão de Melissa gradualmente ficou vazia, e até mesmo sua preocupação com Vivian desapareceu. Seus dedos se moviam de tempos em tempos como se ela estivesse agarrando ou tentando controlar algo. Achei ela. É ela mesmo. Peguem ela e seremos muito recompensados. Uma voz soou atrás de Melissa. 2 homens em longas túnicas pretas observavam o jovem cavaleiro ruivo com um brilho ganancioso nos olhos. Esses 2 eram Pandemonium Ranks que estavam estacionados neste esconderijo. Eles costumavam ser magos negros, mas agora foram acolhidos pela Corpse Devouring Sect. No campo de batalha atrás deles, um monstro enorme feito de membros quebrados e partes de corpos estava lutando contra muitos cavaleiros da Torre do Rito Secreto ao mesmo tempo e os segurando. Este foi o resultado do sacrifício deles aos deuses. Em vez de aumentar seu poder, eles escolheram invocar um familiar com o propósito de procurar pela filha de Giuseppe. Melissa parecia atordoada, como se estivesse assustada pela batalha que começou de repente. Os 2 homens vestidos de preto trocaram olhares e sacaram facas de sacrifício de debaixo de suas vestes. Traço,
A união da verdade, Loop de máquina. Dica toque, ponta toque. O som de passos ecoou pelos corredores vazios de metal. Apoie-nos no Stay Novel. Um grupo de cavaleiros liderados por Giuseppe seguiu Andreu, vice-presidente da União da Verdade. Parte dos laboratórios que foram destruídos pela detonação de uma pedra filosofal há algum tempo atrás foram completamente reparados. Os laboratórios de ambos os lados eram em sua maioria separados por vidro transparente, permitindo que todos os tipos de instrumentos e equipamentos obscuros, bem como a equipe de laboratório ocupada lá dentro, fossem vistos claramente. Andreu olhou para Giuseppe e casualmente apresentou: estes são nossos laboratórios mais profundos, onde os projetos mais avançados que temos são realizados, como o Dream Creator que fornecemos recentemente a vocês. Um acadêmico de jaleco branco se aproximou do lado oposto e fez uma reverência a Andreu, cumprimentando-o com o máximo respeito. Presidente. Os olhos de Giuseppe seguiram esse passante por um momento. Essa já era a 7ª ou 8ª pessoa que eles encontravam que praticamente tratava Andreu como se ele fosse o presidente do Trutonion. Além disso, algo parecia errado no tom desses acadêmicos, indícios de fanatismo e reverência, diferente do tom frio e racional que os acadêmicos geralmente tinham. Esse era o tipo de fanatismo que antes só podia ser sentido pelos membros da facção mais extremista da União da Verdade, a dos buscadores da verdade. Agora, isso se estendeu à grande maioria dos estudiosos que Giuseppe via hoje. Giuseppe olhou calmamente para Andreu e disse: você tem algum problema em nos mostrar as informações mais confidenciais da Trutonion desse jeito? Ele não estava muito interessado neste vice-presidente da Trutonion. Embora o comportamento irracional deste último demonstrado em relação à livraria já tivesse sido provado ser obra de um espião, Giuseppe não tinha uma boa impressão deste tipo de sujeito que era hipócrita, pretensioso e um suposto cavalheiro. De alguma forma, isso o lembrou de Jude. Andreu devolveu um sorriso casual. A Trutonion e a Secretariat Tower são aliadas com anos de cooperação mútua, então, naturalmente, temos que lhe dar a mais alta confiança. Desta vez, convidei esse indomitável Sacred Flame para ajudar a limpar a área proibida mais secreta do Machine Loop. Em comparação, esse chamado segredo não é nada, e eu acredito totalmente no caráter dos Cavaleiros da Torre do Rito Secreto. Ele então fez uma pausa antes de acrescentar com um sorriso irônico: além disso, vocês não vão conseguir entender tudo isso de qualquer maneira. José. Noite de Mongols capítulo 311. Ídolo, tudo o que você disse antes era besteira e a última frase é o que você realmente pensa, hein? Giuseppe cerrou os dentes e não conseguiu evitar cerrar os punhos enquanto olhava para o sorridente Andreu. Mesmo que todos os detalhes dos processos fossem colocados à vista de todos, vocês, analfabetos, não entenderiam o que eles são. Então todo o laboratório está literalmente seguro como o inferno. Era isso que esse sujeito estava definitivamente tentando dizer. Mas Giuseppe teve que admitir: o significado implícito de Andreu estava correto. Mesmo que lhes fosse permitido entrar no laboratório e observá-los de perto e até mesmo entrar em contato com essas coisas, os Cavaleiros da Torre do Rito Secreto provavelmente não seriam capazes de entender para que realmente serviam aqueles instrumentos. Aquele rosto feio de Andreu, junto com aquele irritante complexo de superioridade na frente dele, mostrou a Giuseppe exatamente porque a União da Verdade era insubstituível. Se a Holy Resource Development detinha o monopólio dos recursos, então a Trutonion tinha o monopólio do conhecimento. E não qualquer conhecimento, mas conhecimento de ponta, cujo núcleo era absolutamente incompreensível para seres transcendentes de todos os outros campos. Os acadêmicos da União da Verdade definitivamente tinham o direito de se gabar. De cima a baixo, seres transcendentes se beneficiaram. Produtos de baixo custo que estavam em desenvolvimento também foram lançados, mudando drasticamente a vida das pessoas comuns. Ainda mais assustador era que a Trutonion não tinha apenas o monopólio do conhecimento, mas também das pessoas que criavam esse conhecimento. Embora a União da Verdade não tivesse sequer estudiosos de nível supremo, não havia dúvidas sobre a tremenda influência que eles tinham em toda a região de Norzin. Naturalmente, Giuseppe não seria tão calculista só por causa da arrogância da outra parte. Afinal, ele não podia simplesmente dar um soco na cara do vice-presidente da Trutonion. Se ele fizesse isso, a União da Verdade e a Torre do Rito Secreto entrariam imediatamente em guerra.
Felizmente, Andreu também era uma pessoa que sabia reconhecer limites, então ele riu e disse, brincadeira. Espero que o Senhor Indomável Chama Sagrada não fique bravo com isso. Caso contrário, o corpo deste meu fraco estudioso não seria capaz de sobreviver a um soco seu. Giuseppe estreitou os olhos e riu também. Embora eu desejasse poder fazer isso, dado seu status atual, eu não seria explodido em pedaços pelo canhão de aniquilação de éter antes mesmo de poder fazer qualquer coisa, hein? Ele observou enquanto outro acadêmico que passava saudava Andreu respeitosamente. Suas palavras tinham significado. Havia apenas duas maneiras de canhão de aniquilação do éter ser ativado. A primeira era que os escalões superiores dos acadêmicos da União da Verdade convocassem uma reunião e votassem coletivamente para selecionar um comandante, como eles lidaram anteriormente com o Deus da Chuva. A segunda era que a própria presidente desse a ordem, o que poderia contornar o primeiro processo. Na opinião de Giuseppe, a ambição de Andreu era clara como o dia. A presidente Maria desapareceu por vários meses sem nenhuma notícia, e Andreu parecia ter transformado a Truth Union em sua. A palavra vice em vice-presidente poderia basicamente ser inexistente. Além disso, algo parecia estar errado com esses acadêmicos. Embora o propósito de Giuseppe com esta visita não fosse investigar como era a União da Verdade, mas sim por intuição instintiva, ele ainda sentiu uma sugestão de algo estranho. Andreu permaneceu composto como se não tivesse entendido completamente o significado daquilo e continuou a liderar o caminho calmamente. Sir Giuseppe é realmente engraçado. Vários acadêmicos abaixo de mim são membros do fã-clube de Sir. Quando chegar a hora, só tenho medo de que o canhão se vire e mire em mim primeiro quando eu der a ordem. Seu tom era casual e relaxado, mas José percebeu o toque de sarcasmo. Como todos sabiam, ter um fã-clube era algo destinado principalmente a ídolos, e um ídolo, como coisa, tinha o significado literal de ser apenas um fantoche de madeira com pele humana brilhante. Seria uma referência sarcástica ao brilho e glamour aparentes de Giuseppe, mas a realidade era que ele estava sendo manipulado. Atualmente, os únicos que podiam controlá-lo eram o Conselho dos Anciãos. E, na realidade, pensando melhor sobre isso, ele não estava sendo manipulado por eles agora. Derrotar Oswald para recuperar o assento de Grande Cavaleiro Radiante foi um arranjo deliberado do Conselho de Anciãos. E cooperar totalmente com a livraria para fazer amizade e agradar o chefe Lin também foi uma ordem deles. Portanto, André estava dando um aviso ou foi uma provocação? Giuseppe seguiu o vice-presidente em silêncio enquanto olhava para suas costas. Embora não fosse muito familiarizado com esse sujeito, Giuseppe teve interações passadas com ele devido a transações em inteligência e informação. Na sua opinião, esse velho Casanova definitivamente não tinha esse tipo de motivo. Então, o que o levou a permitir que a União da Verdade passasse por tal mudança? Enquanto Giuseppe contemplava, Andreu, que estava liderando o caminho, parou e disse, estamos aqui. À nossa frente está a área restrita de Machine Loop que foi selada. Giuseppe olhou para cima para examiná-lo. No final do corredor havia uma enorme porta de metal, esculpida com densas runas que se estendiam do centro em todas as direções, brilhando com uma luz que não era nem brilhante nem fraca. Havia também uma depressão no centro da porta, aparentemente uma fenda para alguma coisa. Um adolescente baixo estava esperando na porta e imediatamente cumprimentou Andreu quando viu. Ode, está tudo pronto? Andreu perguntou. Ode levantou o braço, exibindo a pedra filosofal em sua mão, e sorriu. Recém-saído do forno. Ele franziu os lábios e murmurou, esta é a primeira vez que tive que refinar uma pedra filosofal de tão alta qualidade. E ela tinha que combinar com todos os caminhos rúnicos desta porta. Felizmente, houve total apoio dos laboratórios, e recursos de outros experimentos foram desviados temporariamente, o que tornou isso possível com apenas meio mês de atraso. Ele então revirou os olhos e resmungou, então a chave original foi destruída. Que chatice. José ergueu as sobrancelhas ao observar a adolescente que provavelmente era um pouco mais nova que Melissa. Uma pedra filosofal de alta qualidade. Esta era a marca de um estudioso de nível destrutivo. E pelo que parece, esta pedra filosofal era a chave para abrir esta porta, exigindo, portanto, uma composição interna mais complexa do que uma comum. No entanto, esse jovem falou de uma maneira tão relaxada. O que outros levaram vidas inteiras sem conseguir foi reduzido a um atraso de meio mês,
Segundo ele, Andréa fez a introdução. Este é Woody, sobrinho da presidente Maria, líder dos buscadores de sabedoria e atualmente o único acadêmico de segunda categoria destrutiva na União da Verdade. José pensou que seus ouvidos estavam lhe pregando uma peça. Quando outro nível destrutivo surgiu na União da Verdade, e como esse era o sobrinho de Maria, isso descartava a possibilidade de métodos especiais para personificar sua aparência. Esse era realmente um adolescente. Mas, um acadêmico adolescente de nível destrutivo? Isso seria algum tipo de produção virtual distópica. Percebendo o olhar horrorizado de Giuseppe, Woody sorriu e deu de ombros. Não é refinado somente por mim, e eu não posso ser considerado exatamente rank destrutivo ainda, mas estou chegando lá. Andrew acenou para ele. Tudo bem, a avaliação exata será marcada em alguns dias, então devemos aproveitar ao máximo nosso tempo agora. Woody grunhiu em reconhecimento, então ficou na ponta dos pés, colocou a pedra filosofal na depressão da porta e começou. As runas da porta ficaram opacas por um momento, então brilharam com a luz e começaram a se desintegrar em partículas do centro que flutuavam por todo lado. Uma passagem escura apareceu do outro lado, revelando vagamente alguns laboratórios abandonados dispostos em ambos os lados da passagem. O coração de Giuseppe deu um pulo. Capuz. Ele já tinha ouvido falar desse nome antes. Claude mencionou isso uma vez. Certa noite, o sobrinho do presidente Maria, Woody, invadiu a livraria e foi pego pelo chefe Lin, e Claude foi o responsável por lidar com isso. Noite de Mongols capítulo 312. Você é impuro, isso mesmo. Woody. É ele. Se for esse o caso, é lógico, já que o chefe Lin realmente tem esse tipo de poder. O poder de transformar um modesto estudioso de segunda geração em um grande. Só que eu nunca imaginei que isso aconteceria. Pelo que eu sei, é provável que ele tenha ofendido o chefe Lin, então por que ele foi ajudado? Além disso, parece que ele obteve mais benefícios do que os outros. Por exemplo, Gizzy Shiu era atualmente uma das primeiras clientes registradas da livraria, mas ela só recentemente atingiu o pico do rank Pandemonium. Não só seu progresso foi gradual, ela ainda não conseguiu ascender ao rank Destructive. E Woody de alguma forma atingiu patamares incompreensíveis para estudiosos comuns. Do relatório de análise da divisão de logística, embora o chefe Lin não mencione isso, a extensão da ajuda que ele está disposto a fornecer a um cliente é, na verdade, separada por diferentes níveis. Quanto aos detalhes, ele primeiro terá que determinar o preço que o cliente está disposto a pagar. Um exemplo foi o próprio Giuseppe. Ele só recuperou seus poderes e recebeu a oportunidade de ascender ao posto supremo somente porque ofereceu a espada demoníaca ao chefe Lin, além de fornecer várias instâncias de ajuda. Vincent foi um outro estudo de caso. O preço que esse indivíduo pagou foi bem complicado. Pode-se dizer que Vincent perdeu cada pedacinho de sua normalidade, e pode-se até dizer que ele foi transformado em uma ferramenta do chefe Lin. No entanto, o preço que ele pagou foi alto, e por isso ele ascendeu diretamente ao posto supremo e assumiu o comando de uma nova fé. Gizzy Shiu pode ter feito contato com a livraria antes, mas o fato é que o preço que ela pagou foi menor, então ela não recebeu tanto benefício. Que preço pagou para conseguir obter tal poder? Naquele momento, Giuseppe não tinha resposta alguma. Depois de refletir sobre isso por um tempo, Giuseppe voltou a si. Ele parou e se virou na porta para primeiro reorganizar a equipe que trouxera, reenfatizar a tarefa em questão e também fazê-los fazer os preparativos. Então, ele precisaria levar alguns de seus homens para seguir Andrew e Woody até o coração mais profundo de Norzin. Claudia ainda não havia se recuperado dos ferimentos graves sofridos durante o incidente anterior com Oswald e ainda estava se recuperando, daí sua ausência na missão atual. A suposta carga de trabalho de Claude teria que ser toda suportada por Giuseppe no momento. Só de pensar nisso, a raiva e o ressentimento de Giuseppe em relação a Woody queimaram ainda mais intensamente. Mas quanto mais crescia, mais ele tinha que suprimir esse ódio e transformá-lo em uma espada ardente. Entretanto, nos últimos dias, outra noção ressoou nas profundezas de seu coração. Quando seus caminhos se cruzaram pela última vez, Woody mencionou que a razão pela qual ele havia buscado a alma de Oswald era para consertar uma gárgula que ele havia presenteado anteriormente ao chefe Lin. Além disso, ele até se referiu ao chefe Lin como seu senhor.
Isso também significava que o chefe Lin estava ciente das ações de Wilde e poderia muito bem ter sido ele quem sugeriu isso. De fato, após a investigação de acompanhamento e o depoimento de Caroline, ficou provado que Oswald era uma topeira plantada pelo caminho da espada flamejante por muitos anos. Se tudo isso supostamente estava de acordo com o plano do chefe Lin, o resultado mostrou que ele realmente tratou a torre do rito secreto muito bem. No entanto, do ponto de vista de Giuseppe, todo o processo foi terrivelmente preocupante. Wilde parecia estar ajudando a torre do rito secreto sob o disfarce da vontade do chefe Lin, quando na verdade ele nutria intenções maliciosas em relação a Giuseppe e estava tirando vantagem da situação para se vingar. Se fosse qualquer outra pessoa, todo o incidente teria terminado no momento em que Oswald foi morto. No entanto, dentre todos, o dono da livraria teve que enviar alguém que odiava José profundamente. Ele transformou Oswald em um monstro colossalmente poderoso, fazendo com que a Secretaria Hightower perdesse vários cavaleiros e também colocando em grave perigo a vida do único discípulo de Giuseppe. No final, antes de partir, Wilde até ousou declarar triunfantemente que estava ajudando a Secretaria Hightower. De repente, Giuseppe sentiu que estava mais desperto do que nunca. Uma revelação ocorreu a ele, porque um Deus se importaria com as opiniões de seres insignificantes. Talvez, aos olhos do chefe Lin, as coisas tivessem funcionado perfeitamente. Mas para Giuseppe, tudo isso era uma denotação de caos. Não era um tipo de caos malévolo, era simplesmente caos na sua forma mais pura. E depois de ver a ascensão da seita devoradora de cadáveres, os pensamentos de Giuseppe ficaram ainda mais claros. Se Wilde se dirigisse ao chefe Lin como senhor, isso significaria que o senhor da seita maligna fundada pelo Mago Negro seria naturalmente o dono da livraria chamado Lin Ji. As atrocidades cometidas pelos discípulos daquela seita, sejam sacrifícios de sangue ou outros comportamentos hediondos, estavam tecnicamente sob a aquiescência da livraria. Na verdade, a livraria pode até ter encorajado tais ações. A Torre do Rito Secreto ouviu rumores sobre como a seita devoradora de cadáveres se dirigia ao seu senhor como propagador da seita devoradora de cadáveres e autor das escrituras da seita devoradora de cadáveres. Tudo isso coincidia exatamente com o recluso da livraria. Então, de acordo com esses rumores, havia uma grande possibilidade de que os ensinamentos da seita devoradora de cadáveres tivessem sido escritos pelo chefe Lin. Se assim fosse, Giuseppe não ousava pensar nisso. O que ele pensaria do chefe Lin agora? O senso de justiça nele aparentemente queria se expressar, mas por alguma razão terrível, ele ficou mudo. Senhor Chama Sagrada Indomável, você sabe por que eu pedi especialmente por você? Depois de evitar várias áreas experimentais perigosas e matar várias criaturas oníricas mutantes estranhas, Andreal fez essa pergunta abruptamente quando chegaram aos portões de uma seção que parecia cercada por altas cercas de ferro que lembravam espinhos farpados. Giuseppe olhou para trás. Os cavaleiros que ele trouxera mantiveram distância entre eles e o grupo de 3 homens à frente. Mas se quisessem, poderiam facilmente ouvir. Ele provavelmente não vai dizer nada confidencial, então. Giuseppe olhou para Andreu e perguntou, por quê? Andreu respondeu com uma risada. Porque somos todos clientes da livraria. Em certo sentido, praticamente fomos além de sermos os melhores parceiros em uma organização e, naturalmente, deveríamos estar depositando nossa confiança uns nos outros. Giuseppe não esperava que ele fosse tão direto. Ele olhou para frente e viu-o abrindo as cercas. Machine Opera Ultra Secreta da Trutunion na Trutunion. Mesmo que pessoas de fora não consigam compreender nada que veem, isso não deve ser mostrado a ninguém de outras organizações. Os motivos acima mencionados para procurar Sir foram todos um blefe. Há apenas um motivo verdadeiro. A livraria é a ponte da nossa confiança que nos permite alinhar nossas visões. Mas no momento em que eu realmente coloquei meus olhos em você, Senhor, eu descobri que eu poderia ter me enganado um pouco. Embora eu ainda possa depositar minha confiança em você, eu não posso mantê-la incondicionalmente. Os olhos de Giuseppe se estreitaram. Por que isso? Embora todos nós sejamos aqueles que entraram na livraria, eu, você, ou até mesmo Wilde, somos todos clientes, mas você é diferente. Andreu virou-se para encará-lo, com os olhos fundos, e falou em voz baixa, você é impuro. Está aberto. À frente deles, Ode de repente levantou a voz antes de ser imediatamente interrompido.
Todos se viraram para olhar em sua direção e ficaram chocados com a visão diante deles. Uma luz ofuscante brilhou, fazendo com que todos involuntariamente fechassem ou cobrissem os olhos. Esta era uma estrutura enorme e complexa que lembrava uma colmeia. Com uma altura e largura impressionantes, bolas brancas ofuscantes de luz preenchiam todo o teto. Estruturas metálicas e engrenagens de moagem conectavam todas as plataformas e salas. Além do mais, o prédio inteiro estava cheio de pessoas. Eles estavam nas massas, andando por aí ou apenas trabalhando. Todos eles vestiam roupas brancas, e cada um deles tinha expressões frias e entorpecidas. Noite de Mongols capítulo 313. Eles nunca partiram. Cada um deles tinha olhos opacos e rostos desprovidos de emoção enquanto atravessavam essa construção complicada parecida com uma colmeia, ocupados com suas próprias tarefas. Não havia nenhuma comunicação, apenas silêncio. Era quase como se eles não fossem humanos, mas sim robôs controlados por seus comandos de entrada. Os cavaleiros atrás de Giuseppe trocaram olhares, claramente confusos. Esses cavaleiros não teriam uma reação tão grande se fosse a cena de um intenso campo de batalha cheio de carnificinos saudando. No entanto, a representação contrastante, assustadora e silenciosa na frente os encheu de uma sensação de pavor. O que é tudo isso? Giuseppe sussurrou a única pergunta em sua mente. Ele já havia feito algumas suposições absurdas sobre o que poderia encontrar nas profundezas do loop de máquinas da União da Verdade. Zonas mortas cobertas por reagentes venenosos como resultado de experimentos fracassados. Talvez equipamentos mecânicos que tenham enlouquecido todo lugar coberto de poeira como resultado de muitos anos de abandono. Nunca lhe passou pela cabeça que haveria uma maravilha arquitetônica completa de tamanha complexidade logo abaixo da Trutonion. E aqui, era como se houvesse um mundo totalmente diferente. Isso foi simplesmente alucinante. Na verdade, existia um laboratório bem administrado de tal escala na área que a Trutonion sempre manteve selada, tanto que a chave foi perdida por falta de uso. Na verdade, este lugar não parecia muito diferente de qualquer outro grande laboratório da Trutonion. Então, isso significava que essas pessoas aqui eram parasitas, existindo em segredo dentro do Machine Law por décadas, séculos ou até mesmo vários milênios. E durante todo esse tempo, os acadêmicos da União da Verdade não perceberam isso e estavam dividindo o espaço com essas coisas, separados apenas por uma parede. Só de pensar nisso já era o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Eles eram inimigos ou remanescentes de uma era perdida. Enquanto esperava a reação de Andreu, Giuseppe rapidamente examinou os arredores. Sem qualquer incitação, os cavaleiros atrás também começaram a se espalhar, formando um círculo para proteger os dois estudiosos que não tinham destreza em batalha. As sobrancelhas de Giuseppe se ergueram. Seu coração disparou quanto mais ele observava. Em primeiro lugar, essas coisas pareciam ter apenas aparências que lembravam a de um humano, mas não apresentavam nenhuma outra semelhança. Desde que o grupo entrou, Giuseppe também pôde verificar que essas coisas poderiam tê-los visto facilmente, mas parecia que eles não notaram nem reagiram, continuando a cuidar da própria vida como se Giuseppe e seu grupo não existissem. Parecia evidente que essas coisas não tinham mente própria. Além disso, todos os equipamentos e construções, incluindo o piso, estavam surpreendentemente impecáveis, apesar do estado de desgaste pelo tempo. Isso significa que essas coisas não foram criadas há muito tempo e eram usadas com frequência. Esses eram dois fatores supostamente contraditórios, mas, se colocados juntos logicamente, esclareciam muitas questões. Entretanto, um novo problema surgiu. Havia uma organização desconhecida sugando a União da Verdade em seu porão e explorando a área restrita por um longo período de tempo. Eles não poderiam ser autossuficientes isolados aqui embaixo. O que significa que, além do caminho aberto por Old, definitivamente existia algum caminho que levasse à superfície. Portanto, uma conclusão muito provável pode ser estabelecida. Definitivamente havia um informante dentro da União da Verdade recebendo essas coisas e também fornecendo a eles a ajuda e os recursos necessários. A mente de Giuseppe começou a trabalhar, conectando os pontos em relação ao incidente anterior com a toupeira na União da Verdade. E entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Andreu devia saber de tudo aqui, ou melhor, ele pelo menos sabia que havia pessoas nesta área. Além disso,
Seu objetivo em trazer Josepa aqui era obter a ajuda do grande Cavaleiro Radiante para capturar a toupeira. Isso não tinha nada a ver com limpar uma área perigosa. Droga, esse Solid Terno definitivamente não tinha boas intenções. Ele está basicamente tratando a Secret Hightower como seu cavalho. Joseph xingou em silêncio. Este romance está disponível no Stay Novel. O grupo se dispersou temporariamente e recuou para um canto. Enquanto aqueles seres humanoides temporariamente desconsideraram sua existência, o grupo não podia depositar suas esperanças no inimigo, que era cego e surdo. Eles ainda tinham que se preparar para o pior. Homúnculos. Andrew respirou fundo antes de dar uma resposta firme. Esses são todos homúnculos feitos com pedras filosofais como núcleos. Giuseppe virou a cabeça e olhou para ele. Homúnculos. O projeto ídolo de argila do qual vocês eram responsáveis. Andrew assentiu com uma expressão um tanto complexa. Até o momento, todos os nossos produtos do projeto Claydol podem ser considerados fracassos. Então esses aqui são produtos de sucesso. Giuseppe apontou para os humanoides sem emoção, tendo imediatamente captado o significado oculto nas palavras de Andrew. Sim, mas também não, foi a resposta de Andrew. Giuseppe realmente queria dar um soco naquele sujeito ali mesmo, mas finalmente se conteve para não fazer isso. É melhor você se explicar, ele avisou. O que determina o sucesso desses homúnculos é a perfeita integração com a pedra filosofal em seus corpos. Eles praticamente não apresentam falhas. O éter flui sem restrições dentro de seus corpos, e acredito que você pode sentir isso. O grau de ressonância deles atingiu novos patamares assustadores. Dada a oportunidade de aprender e imitar, eles poderiam imediatamente se tornar magos poderosos, ou estudiosos excepcionais. De fato, dado esse ponto, foram criados exemplares que não poderiam ser mais perfeitos. Aparentemente não percebendo o olhar assassino de Giuseppe, Andrew continuou sem muita preocupação. Quanto ao motivo pelo qual os considero fracassados, é porque eles são privados de consciência. Homúnculos sem mente própria são meramente ferramentas úteis que não podem ser rotuladas como seres. O olhar em seu rosto ficou mais ilegível. No entanto, sinto que essa falha foi deliberada. O que significa que os criadores desses homúnculos não careciam de habilidade, mas, pelo contrário, só precisavam deles como ferramentas. Andrew murmurou uma pergunta retórica, repetindo-a de propósito para o bem de Giuseppe. José ficou incrédulo. Se esse fosse realmente o caso, significaria que aqueles por trás disso possuíam um poder e uma ousadia muito mais assustadores do que acreditavam originalmente. Ele já tinha ouvido falar sobre o projeto homúnculo da Trutonion antes, assim como sobre a quantidade inimaginável de recursos necessários para a Trutonion apoiá-lo. E agora, ver tantos homúnculos perfeitos diante deles significava que os recursos necessários para tal empreendimento eram muito maiores. Gastar tanto e ainda assim utilizar os produtos apenas como ferramentas de serviço é uma extravagância insana. Imagine o quanto eles seriam melhores se fossem nutridos para se tornarem ferramentas de batalha. Tal pensamento veio à mente de Giuseppe. A menos que o Criador fosse de nível supremo e não precisasse dessas criações insignificantes para ajudá-lo. Além do mais, sua forma é original. Disse Andrew enquanto olhava para um homúnculo que passava, de jaleco branco. É a mesma dos 3 espécimes T-1383 perfeitos que desapareceram depois que o laboratório em Machine Loop foi atacado e destruído. Desde aquele ataque, presumimos que aqueles espécimes tinham sido entregues em outro lugar pelas toupeiras, por isso iniciamos uma busca em todo o Norzim que se mostrou infrutífera até agora. Acontece que estávamos todos errados. Eles nunca saíram de Machine Loop. Noite de Mongols capítulo 314, Justiça. Uma preocupação, eles nunca saíram do Machine Loop. Um arrepio percorreu a espinha de Giuseppe. Uma operação enorme e complexa estava em andamento no núcleo da União da Verdade há anos, décadas ou talvez até séculos, mas esta última não mostrava sinais de estar ciente disso. Engraçado que a Trutonion gastou muita mão de obra para operar seu projeto Claydol, mas seus produtos de maior sucesso foram roubados debaixo de seus narizes, explorados e replicados em massa. Esta era uma organização que supostamente tinha status inigualável em Norzim e era tão poderosa que era conhecida por dobrar as forças da natureza. No entanto,
A Trutonion tinha sido tocada como um violino e seria o maior motivo de piada se essa informação vazasse. Isso significaria que as toupeiras dentro da União da Verdade eram afiliadas ao caminho da espada flamejante. Este gigantesco ninho parasitário dentro do loop da máquina era provavelmente a base de operações para as toupeiras plantadas dentro da União da Verdade. O inimigo que eles sempre procuravam estava embaixo deles o tempo todo. Talvez o inimigo até estivesse rindo enquanto observava das sombras nos últimos meses movimentados. Como um cavaleiro da Torre do Rito Secreto, Giuseppe era tecnicamente um estranho à União da Verdade, mas não conseguiu deixar de ficar completamente abalado por ela. Dificilmente se poderia imaginar o que se passava na mente de Andreu e Woody. Ambos eram acadêmicos da Trutonion, naquele momento. Ainda mais agora que a rede de vigilância etérea sempre utilizada pela União da Verdade foi completamente reduzida a uma mera decoração. Os estudiosos que se gabavam de serem capazes de controlar toda Norzin tinham acabado de receber um rude chamado para acordar. Atingidos com uma dose forte de realidade e inchados de vergonha, quem poderia culpá-los se explodissem de raiva? No entanto, quando os olhos de Giuseppe dispararam para avaliar as expressões de Andreu, ele percebeu que o vice-presidente parecia muito mais tranquilo do que ele esperava. Andreu estreitou os olhos, revelando seus sentimentos conflitantes sobre a situação. Entre uma infinidade de emoções, ele se sentiu principalmente surpreso, derrotado, contemplativo e espantado. No entanto, além de tudo isso, ele surpreendentemente continuou com uma expressão que gritava: de fato, é assim. Ele não estava realmente ciente disso muito antes, mas foi informado com antecedência por certos canais. E agora que ele testemunhou pessoalmente, ele finalmente pôde verificar a credibilidade disso. Não foi só Andreu, até Woody tinha acesso à informação. Seus olhos não revelavam nenhum sinal de descrença. Em vez disso, eles brilhavam com indícios de fanatismo arrebatado. Era como se outra entidade tivesse substituído a Trutonion. De fato, parecia ter se tornado seu novo conhecimento e informação, tornando-se um símbolo de sua crença. Essa crença inabalável e profundamente enraizada até mesmo dessensibilizou a visão sem precedentes diante deles. Certos pensamentos começaram a passar pela mente de Giuseppe. A menos que isso seja mais uma ação do chefe Lin. Foi o chefe Lin quem lhes disse que as toupeiras do caminho da espada flamejante estavam escondidas no loop das máquinas. Wilde considerava o chefe Lin como o senhor e criou a devoradora de cadáveres em seu lugar, e quanto a Andreu e os outros, então. Depois de interagir com o chefe Lin e testemunhar sua onisciência todo-poderosa, eles também acabaram como Wilde. Estudiosos originais, mas sua crença e fé no conhecimento agora foram transferidas para o chefe Lin. Esse conceito ficou mais claro à medida que José pensava sobre ele e, ao mesmo tempo, ele finalmente deduziu o raciocínio por trás da estranha sensação que teve anteriormente. Woody era originalmente um buscador da verdade extremo, e não há como ele ter começado a seguir uma nova crença. E aqueles estudiosos que passaram estavam cheios de admiração por Andreu, mas seus olhares não pareciam mero respeito, mas mais como fanáticos perseguindo seu líder. A Trutonion não é mais o que costumava ser. E pode já ter se tornado a fonte de uma nova religião que acredita em uma entidade específica. Tudo isso deve ser por causa do contato deles com o chefe Lin e sua livraria. Então é isso, murmurou suavemente o iluminado Giuseppe. Andreu virou a cabeça rapidamente em direção ao velho cavalheiro. O que foi? Você percebeu alguma coisa? Agora eu entendo. Percebi porque você disse que eu era diferente e impuro, murmurou Giuseppe. Ah? Implorou Andreu. Ele examinou a expressão de Giuseppe e deu um leve aceno. Parece que você realmente entendeu por quê, ele afirmou em voz baixa. Já que é assim, permita-me ser franco com você. Seu coração ainda está ocupado com outras coisas, outras preocupações. Mas para nós, de certa forma, já dedicamos tudo ao único ser em nossos corações, só que nossos métodos podem diferir. Por causa disso, é apenas uma questão de tempo até que você se torne nosso inimigo, Andreu anunciou com certeza. Nossa. Giuseppe deu um suspiro indignado e murmurou, o que significa que já me tornei seu inimigo. Andreu abriu um sorriso. Você realmente entendeu. No entanto, ele anunciou bruscamente, pelo menos por enquanto, ainda temos que confiar um no outro para lutar. Senão, temo que nenhum de nós pode deixar o local. Giuseppe estava prestes a concordar,
Mas um estrondo e um barulho de mecanismo de fechamento ressoaram atrás dele. Todos ficaram alarmados. Eles se viraram para olhar e descobriram que a porta pela qual haviam entrado estava fechada. Palavras adequadas, de fato. Nenhum de vocês irá embora. Uma voz fraca podia ser ouvida à vinda de cima, ressoando por cada canto e fenda desta colmeia de metal antes de se reunir novamente. Quando os membros do grupo se recompuseram e se viraram para olhar, eles perceberam que todos os homúnculos que estavam cuidando da própria vida antes agora estavam olhando coletivamente para eles. Essa atmosfera perturbadora levou todos os cavaleiros da Torre do Rito Secreto a desembainharem suas espadas. No entanto, o inimigo não estava em lugar nenhum porque nenhum dos homúnculos mostrou qualquer sinal de hostilidade ou sede de sangue. Eram apenas inúmeros olhos opacos e sem vida simplesmente olhando para eles. A fonte daquela voz também não pôde ser localizada, mas atrás dela havia uma pressão imensa, porém intangível. Com os dentes cerrados, os cavaleiros seguraram suas espadas com força até que os nós dos dedos ficaram brancos enquanto o terror abjeto enchia seus olhos. Claro, era uma classificação suprema. O coração de Josepa afundou quando seu corpo explodiu abruptamente em chamas brancas, liberando uma força etérica para prepará-lo para o combate. Foi só então que os cavaleiros atrás dele suspiraram em leve alívio. Giuseppe, no entanto, não ousou relaxar. Nem um pouquinho. Droga, o inimigo está obviamente pegando leve conosco. Não é um pseudo-deus que estamos enfrentando dessa vez, mas um verdadeiro rank supremo. Definitivamente não sairemos deste lugar se formos descuidados. Ele concentrou-se, tentando determinar onde as energias etéricas estavam se reunindo para localizar com precisão a posição desse nível supremo. Mas a verdade é que seus esforços foram todos em vão. Quem imaginaria que o esconderijo do inimigo estava contido dentro do próprio território da Trutunion? Todos no grupo foram pegos de surpresa. Nesse momento, uma figura acadêmica com óculos de aros dourados e mãos nos bolsos do jaleco branco apareceu em uma plataforma elevada na frente deles. A característica mais chamativa nele era a cavidade preta e sangrenta na lateral do crânio, onde a carne interna podia ser vista praticamente se contorcendo. Quando ele apareceu, a pressão avassaladora que cobria a área também se dissipou. Olhando para baixo condescendentemente para todos eles, ele acenou com a mão e sorriu. Estou brincando, não há necessidade de ficar tão nervoso. No entanto, tanto Andreu quanto o perderam a calma, gritando em uníssono ao verem o corpo do acadêmico. Ymir. Os olhos de Ori estavam arregalados como pires. Não importava o quão afinada a mente do jovem estudioso estivesse, pois ver uma figura lendária dos livros didáticos aparecer pessoalmente era uma ocorrência extremamente chocante. Sabedoria etérea grantou Ymir? Isso mesmo, culpado conforme a acusação. Foi Raziel quem apareceu. Com um largo sorriso, ele anunciou: parabéns a todos vocês. Vocês encontraram a verdadeira união da verdade. Noite de Mongols capítulo 315. Sem cérebro, a verdadeira união da verdade? O espanto tomou conta dos rostos de Andreu e Odi quando ouviram o que havia sido dito. A dica do chefe Lin sobre os inimigos do caminho da espada flamejante sob o loupe da máquina já havia sido provada como um fato consumado, e o propósito dos dois estudiosos que vieram até aqui era encontrá-los, e foi por isso que eles não ficaram muito surpresos no início. No entanto, a aparição de Ethereal Wisdom Granton e Mir foi realmente assustadora. Era como se os dois estivessem vendo um fantasma. Esse rosto dos livros didáticos aparecendo de repente diante deles era como uma piada que os estudantes comuns costumavam contar, como um grande homem da ciência, que deveria estar morto há milhares de anos, de repente saltou do caixão e apareceu diante deles. Foi ao mesmo tempo surpreendente e assustador. E as palavras "a verdadeira união da verdade" fizeram com que tudo o que eles sabiam sobre sua própria organização desabasse. Quem era Ymir? Alguém poderia perguntar. Ymir foi o fundador e o primeiro presidente da Trutunion, criador da cidade de Aço-Norzim, originador da escola de estudiosos. Ao mesmo tempo, ele também foi o primeiro estudioso de nível supremo, conhecido como a fonte de todo o conhecimento terrestre, um ser de verdadeira sabedoria e sabedoria etérea. Em outras palavras, Andreu e Odi vieram aqui na esperança de pegar o ladrão em sua própria casa, mas acabaram pegando um antigo predecessor. Além disso, a outra parte havia dito a eles que a casa deles era falsa, e onde eles estavam agora era verdadeira. O ladrão havia se autoproclamado o verdadeiro dono.
Mesmo que ele realmente fosse Ymir, ele era uma farsa. A Truth Union não precisava de um estudioso que havia desaparecido há 1000 anos para assumir a liderança para contratá-los. No momento, a disseminação da facção Resdonseeker internamente desfrutava de grande sucesso, e seria apenas uma questão de tempo até que a Truth Union se tornasse completa. Se soubessem que Ymir havia aparecido aqui, tudo o que sairia disso seria problemas e divisões desnecessários. Além disso, Ymir apareceu aqui sob essas circunstâncias. Ao juntar os pontos, ficou claro que ele era parte do Patoft Flaming Sword e também inimigo deles. A Truth Union não deve reconhecer esse antigo pai fundador que se tornou mal. Mas antes que Andreu pudesse dizer qualquer coisa, Joseph falou primeiro. Olhando para Raziel acima dele, o grande cavaleiro radiante zombou. Então, você é Ymir só porque afirma ser ele. Se for assim, então a identidade daquele grande ser que morreu há muito tempo é muito barata. Qualquer supremo que mude sua aparência pode alegar ser Ymir. Então, quem acreditaria nisso? Só ser um rank supremo não é barato. Andreu não conseguiu evitar uma provocação silenciosa. Mesmo assim, ele ainda assentiu com uma expressão impassível, expressando sua concordância com o que havia sido dito. Entretanto, Giuseppe também percebeu que se essa pessoa diante deles fosse realmente Ymir, como ele se autoproclamou, e fosse um membro do caminho da espada flamejante, então a união da verdade seria irrevogavelmente abalada. Apesar disso, o que parecia uma provocação direta de Giuseppe era, na verdade, um truque linguístico. Por exemplo, aquelas palavras grandes ser que morreu há muito tempo duvidavam da identidade, mas ao mesmo tempo elevavam o status da outra parte. Se a outra parte fosse realmente Ymir, então, logicamente, ele não ficaria tão bravo. Não é coincidência que Sir Indomitable Sacred Flame tenha uma base de fãs tão grande. Pensou Andreu enquanto lançava um olhar para Raziel. Agora, só falta ver a resposta desse sujeito. Raziel manteve seu sorriso modesto e deu de ombros. Eu não sou Ymir, se todos vocês acham que eu não sou ele. Ymir é um nome que já se enraizou na história como um símbolo decadente que é recitado repetidamente. De fato, ele não é uma grande pessoa. Ele continuou, agora sou conhecido como Raziel, apenas um acadêmico em busca de coisas interessantes para pesquisar e nada mais. Giuseppe manteve sua vigilância, examinando todos os homúnculos que não se moveram um centímetro. Este é um projeto interessante que você encontrou? Agora eles estavam profundamente em território inimigo e no território de um estudioso de nível supremo. Isso significava que o outro lado estava preparado, e mesmo que seu corpo original fosse fraco, provavelmente haveria armas e equipamentos que poderiam esmagá-los completamente. Se houvesse uma luta, as chances de vitória eram mínimas. Giuseppe já havia enviado um sinal de socorro para a torre do rito secreto, e seria pragmático ganhar o máximo de tempo possível conversando. Foi, respondeu Raziel. Andreu apresentou uma conjectura antiga que ele tinha. O projeto Claydol foi algo aprovado por todos os membros da Truth Union e algo que eu pessoalmente assinei, mas não houve uma única objeção levantada para um poço sem fundo de mão de obra e recursos. É bem inacreditável quando penso nisso agora. Foi você que nos influenciou, certo? Raziel levantou a mão para a estrutura circular em forma de colmeia que se estendia muito acima dele e disse com um sorriso radiante, é isso mesmo. Vê aqueles pequenos cômodos emitindo luz verde. Dentro de cada uma dessas salas há uma camada de matéria cinzenta de cada estudioso que atua como um meio para induzir o pensamento. Toda a estrutura era composta de inúmeras salas pequenas, e as luzes que emanavam de cada uma delas eram diferentes. Havia aproximadamente centenas de quartos que eram verdes. Andreu ficou atordoado, depois ficou dormente quando uma sensação de formigamento tomou conta dele. Massa cinzenta de todo estudioso. Isso significava que ele tinha acesso aos cérebros de todos os membros da União da Verdade? Como ele conseguiu isso? Cortar o próprio crânio e extrair uma camada de células cerebrais enquanto o sujeito não tinha consciência disso. Só de pensar nisso, o corpo inteiro de Andreu ficou dormente enquanto uma espécie de loucura histérica se apoderava dele. Embora Giuseppe não fosse um estudioso, ele também experimentou o medo assustador que tomou conta de todo lugar. Isso não significa que o ser diante de nós é capaz de manipular toda a união da verdade. Um inimigo tão assustador. É disso que um verdadeiro nível supremo é capaz? Raziel riu. Você esqueceu?
Todo acadêmico tem que passar por um exame médico e passar por um a cada ano subsequente, desde que sejam membros da Trutonium, o que foi feito em cooperação com a Church Dome, Igreja da Cúpula. O surgimento do nome dessa religião extinta chocou profundamente todos os presentes. Então foi esse o caso. Odie de repente apontou para a cavidade no crânio de Raziel e perguntou: então, o que tem isso? Você fez algum tipo de experimento de indução de pensamento em si mesmo? Giuseppe imediatamente agarrou o punho de sua espada enquanto as veias em sua testa pareciam prestes a estourar. Ele teve um impulso de estender a mão e apertar a boca daquele pirralho. Não é hora de mencionar uma coisa dessas? Você não conhece nenhum senso comum quando estamos em um impasse de confronto. Como esperado, Raziel congelou. Então seu rosto se enrugou enquanto ele inclinava a cabeça estranhamente e dava uma risada baixa e assustadora. Na verdade não. Ele colocou uma mão naquele buraco e a girou rapidamente, sorrindo como se estivesse gostando. Então falou de uma maneira que estava entre cantarolar e coachar. Aquele dono de livraria em que todos vocês acreditam é realmente impressionante. Ele veio preparado e tentou reverter o controle da minha mente. No entanto, isso foi completamente percebido por mim. Ele retirou sua mão que agora estava coberta de sangue, mas desprovida de qualquer massa encefálica. Ah! Nunca esperei por isso, hein? Enquanto eu não tiver cérebro, como você pode esperar me controlar? Noite de Mongols capítulo 316. Um dos nossos Giuseppe ficou praticamente pasmo. Apesar de seus muitos anos lutando batalhas na linha de frente e vivenciando margens estreitas de vida e morte, além de ter passado pelas vicissitudes da vida, ver um ser de nível supremo com uma ausência física de cérebro ainda fez sua mente ficar em branco por um momento. E isso simplesmente não fazia sentido algum. Quando Raziel tirou o dedo da cavidade craniana e riu, a cena inteira foi absurda, bizarra e quase cômica. Mas isso não provocou nenhuma risada, apenas um silêncio completo. Havia uma expressão singular nos rostos de todos os presentes, uma mistura de horror e perplexidade. Porque todos eles perceberam um fato simples. Se a cabeça de Raziel estava vazia, pela lógica comum, ele deveria estar morto. Embora Raziel fosse um ser transcendente de nível supremo, e o órgão mais aumentado pelo éter para os estudiosos fosse o cérebro, ou em outras palavras, a vantagem dos estudiosos era o poder de seus cérebros, não havia como o corpo principal sobreviver depois que um órgão tão vital foi destruído a tal ponto. Quem, então, estava falando e rindo com eles naquele exato momento? O fantasma de Raziel? Uma aparição? Evidentemente que não. Giuseppe já havia se deparado com tais formas de vida mortas-vivas antes, com seus corpos feitos de energia pura. No entanto, Raziel parado diante deles estava claramente em seu próprio corpo e não havia nenhum derramamento externo de poder que ele pudesse detectar. Ele estava literalmente falando com todo mundo sem cérebro, mas via isso como se fosse absolutamente normal. Poderia ser apenas sua carne, uma casca vazia com consciência própria que agora está pensando e falando conosco. Essa ideia absurda ocorreu a Giuseppe. Ou talvez, assim como ele disse, o chefe Lin já fez um controle mental reverso nele. Além disso, não é como Emir, não. Raziel disse que viu através e anulou. Talvez contrário a isso, os pensamentos de Raziel já tinham sido manipulados pelo chefe Lin naquela época. Quando ele teve a noção de que não ter cérebro significa que ele não pode ser controlado, ele provavelmente já tinha perdido seu senso de si mesmo. Mas ele não tinha visto e até mesmo considerou que essa era uma opção lógica e explodiu os próprios miolos. Agora, esse sujeito diante de nós não passa de um fantoche sujeito à vontade do chefe Lin. Giuseppe teve um lampejo de compreensão e sentiu que havia compreendido a verdade. No entanto, no fundo, ele não tinha 100% de certeza. O que estava na frente era um verdadeiro supremo, em um nível onde Giuseppe ainda não havia pisado. E aqueles pensamentos que Giuseppe tinha eram meros palpites. E se esse método aparentemente absurdo pudesse realmente negar o controle mental? No entanto, se essa especulação estivesse correta, isso explicaria por que Raziel não foi atrás deles imediatamente e enterrou o bando que descobriu o segredo escondido no Machine Loop, mas preferiu falar com eles. Giuseppe decidiu testar as águas primeiro. Mantendo sua postura de combate, ele perguntou: você mencionou que o projeto Claydol era algo que lhe interessava como acadêmico, mas agora não interessa mais?
O sorriso mórbido desapareceu do rosto de Raziel. Ele deu de ombros, retomando seu comportamento estudioso normal e suspirou. Claro que não. Mas você replicou pelo menos 100.383 S aqui, Wood interrompeu. Isso mostra quanto trabalho e esforço eu já coloquei, disse Raziel. Mas sinto que esse projeto não precisa mais continuar e não quero colocar mais nada nele. Andrew ficou surpreso. Não precisa mais continuar. O projeto Ídolo de Argila ainda estava em andamento e, embora os espécimes roubados estivessem causando vários contratempos enormes ao projeto na época, ele ainda poderia ser reiniciado. O homúnculo verdadeiramente perfeito já apareceu e o resto do experimento é opcional. Eu só queria provar que o projeto era viável, e agora que os resultados estão prontos, não há necessidade de continuar o processo, Raziel respondeu de uma maneira um tanto enigmática. Homúnculo realmente perfeito. Andrew imediatamente pensou em Muen, o assistente da livraria. Isso mesmo, cada centímetro do corpo do homúnculo perfeito possui afinidade etérica absoluta. A força física não temperada de um cavaleiro de nível pandemônio, e o mais importante, ela possui inteligência. Inteligência não inferior a um humano. Raziel continuou entusiasticamente, e ela foi criada por mim desde o começo. Fui eu quem lhe dei tudo, inteligência, o corpo e aquela pedra filosofal de grau perfeito que complementava suas fundações. Os olhos de Andrew se arregalaram. Espere, aquela pedra filosofal? Aquela pedra filosofal refinada de Jerome, a pedra filosofal que eventualmente foi dada ao chefe Lin. Foi tudo o movimento de Raziel. Considerando o que Raziel acabara de dizer, tudo o que aconteceu de repente ficou claro. Como um membro do Pathfinder Flaming Sword, Raziel originalmente tinha más intenções em relação ao Boslin, mas foi manipulado ao contrário e matou o traidor Jerome, que deveria ter se refugiado. Ele havia refinado a pedra filosofal que foi dada ao Boslin para suplementar Muen. Tudo foi inteiramente idealizado pelo chefe Lin. Oh! Raziel notou a expressão de Andrew e então sorriu. Você provavelmente entendeu também, certo? Eu entendo. Você é um de nós. Você deveria ter dito isso antes. Andrew assentiu sutilmente. Giuseppe olhou para Andrew com desconfiança. Esse velho. Como ele entendeu? Entendeu o quê? Com um olhar satisfeito, Raziel disse, já que você entendeu, então provavelmente já deve saber o que vou fazer a seguir, não é? Seu rosto tinha indícios de uma estranha expectativa. À medida que essa profunda compreensão tomava conta dele, Andrew, que havia descoberto tudo, de repente entendeu por que esse estudioso de nível supremo e sem cérebro havia feito tal pergunta. Na verdade, ele perdeu a habilidade de pensar por si mesmo. Enquanto ele ainda retém sua consciência, ele não é capaz de pensar nem decidir sobre algo. Então ele está esperando por instruções de um dos nossos. Giuseppe não deve ter permissão para entender. Esta pode ser a única chance de controlar completamente a Trutonion. Essa noção passou pela mente de Andrew e ele tomou uma decisão rápida. Você vai mandar todas essas pessoas que representam uma ameaça, para evitar que algo dê errado. Raziel assentiu ativamente. De fato. Antes que José pudesse reagir, ele viu runas se iluminarem formando um anel ao redor deles. No momento seguinte, ele viu uma passarela familiar e várias pessoas se movimentando. Giuseppe mal havia se orientado quando ouviu alguém gritar surpreso. Chefe Giuseppe, o que você está fazendo aqui? Raziel o enviou diretamente de volta para a Torre do Rito Secreto. Noite de Demon Golds capítulo 317. O inverno chegou o que acabou de acontecer? Giuseppe ficou parado no local, um tanto atordoado. Diante das perguntas dos cavaleiros na área que o notaram, ele só conseguiu primeiro proferir algumas respostas casuais. Na verdade, o próprio Giuseppe não tinha ideia e não poderia dar nenhuma resposta, mesmo que quisesse. Primeiro, José deixou que esses homens voltassem para seus próprios negócios enquanto ele gradualmente se acalmava. Já que ele havia sido teletransportado de volta, os subordinados que o seguiram até a União da Verdade também deveriam ter sido enviados de volta. Ele pegou seu dispositivo de comunicação para ter certeza e, como esperado, obteve respostas por toda a Torre do Rito Secreto. Embora estivessem ainda mais confusos que Giuseppe, pelo menos todos estavam seguros e contabilizados. Ufa! Pelo menos pode ser considerado uma benção disfarçada. Giuseppe deu um suspiro de alívio. Se as coisas tivessem continuado,
Provavelmente teriam terminado em uma batalha desagradável com Raziel. Este era um famoso estudioso de nível supremo da história, e eles estavam em seu território. Se a batalha tivesse ocorrido, aproximadamente apenas um em cada 10 desses subordinados sobreviveria. O próprio Giuseppe não tinha muita confiança de que poderia vencer e calculou que as chances de vitória eram provavelmente de 50%. Agora, as coisas tomaram um rumo estranho, mas evitar ferimentos e mortes pode ser considerado um resultado feliz. Mas Andreu realmente adivinhou qual era a intenção de Raziel, ou ele tinha algum outro motivo. Giuseppe fez arranjos para seus subordinados e anunciou a mudança em sua missão. Eles deveriam primeiro informar a Trutunion e verificar a situação. Giuseppe então retornou ao seu próprio escritório e fechou a porta. Com uma carranca, ele continuou a pensar no que tinha acontecido agora. Tudo aconteceu muito rápido. Desde o aparecimento do lendário Ethereal Wisdom Raziel, que desapareceu há eras, todo o incidente ultrapassou o alcance da compreensão de Giuseppe e as coisas só pioraram. Originalmente, era uma investigação de rotina e um atraso, mas o resultado... Andreu aparentemente entendeu as intenções de Raziel e Raziel também reconheceu a compreensão de Andreu. Aqueles dois não pareciam estar adivinhando, mas sim como se estivessem na mesma sintonia. E o resultado foi mandar esses forasteiros embora. Giuseppe começou a analisar a sequência de eventos que tinham acabado de ocorrer. O que é certo é que Andreu não sabia que Raziel era quem estava dentro da área restrita do Machine Loop. Ele também ficou surpreso. Ele só sabia que membros do Path Flaming Sword estavam na área restrita, mas não sabia quem era. Então, naquele curto espaço de tempo, ele não deveria ter obtido a aprovação de Raziel. Em outras palavras, ele não tinha como garantir que estaria seguro e vitorioso contra Raziel. A julgar pela conversa, não pareceu um grande problema. É lógico que Raziel realmente queria mandar embora aqueles que poderiam representar uma ameaça a ele para fazer algo a Andreu e aos outros. Mas a questão é, por que Andreu demonstrou urgência em responder? Não tem como ele não saber que éramos os únicos que poderiam garantir sua segurança sob aquelas circunstâncias. Dada a resposta dele, talvez não tenha sido sua intenção original, mas ele foi em frente com isso. Mas, independentemente disso, ele ainda está se colocando em perigo. A menos que seus pensamentos já estivessem sendo controlados por Raziel. Giuseppe ficou perplexo. Não, se ele já está sendo controlado, por que se incomodar em perguntar e responder a sua própria pergunta? Ele poderia ter simplesmente nos mandado embora e isso teria sido o fim do assunto. Espere, se essa não tivesse sido sua intenção original. Ele pronunciou essa frase várias vezes, então se levantou abruptamente e bateu o punho na mesa, suas pupilas se contraindo. Ele tinha certeza de que Raziel não faria nada de ruim a ele, e suas palavras foram capazes de mudar a opinião de Raziel. E o ponto crucial de todo esse caso foi Raziel ter sido controlado reversamente pelo chefe Lin. Então é muito provável que esse sujeito possa ser controlado verbalmente pelos clientes da livraria. Ele não é um perigo. Pelo contrário, ele é a melhor ajuda que o chefe Lin nos deixou. Giuseppe de repente entendeu tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa iluminação tinha chegado um pouco tarde demais. Porra! Esses acadêmicos são nojentos. E daí se você pode usar seu cérebro? José perdeu a paciência e xingou. Levou alguns minutos para que ele organizasse seus pensamentos, mas Andreu entendeu instantaneamente o momento em que Raziel fez a pergunta e imediatamente o fez remover à força todas as pessoas irrelevantes. Essas eram as verdadeiras cores de um estudioso. Toc toc. Uma batida na porta do seu escritório interrompeu Giuseppe. Acalmando-se de sua explosão, Giuseppe cerrou os dentes e murmurou: Entre. Faz muito tempo que não te vejo tão bravo. O que há de errado? Entrando no escritório e se surpreendendo com a cena estava um velho conhecido de Giuseppe, chefe da divisão de combate, Winston. Giuseppe respirou fundo, balançou a cabeça e continuou friamente: Acho que eles provavelmente não precisam mais da nossa ajuda. Winston fechou a porta. Com um aceno de cabeça, ele riu. A Trutunion respondeu dizendo que está tudo bem e que era apenas uma matriz de teletransporte comum. O vice-presidente Andreu está muito satisfeito com esta missão e é muito grato por sua ajuda. Além disso, ele decidiu conceder uma redução de 50% nos custos de equipamento para nosso departamento de logística. As veias na testa de Giuseppe quase estouraram.
Winston imediatamente tirou o sorriso do rosto. Franzindo a testa, ele perguntou, você não parece muito satisfeito. Um problema com a Trutonium. Um problema. Giuseppe sibilou, colocando ênfase em cada sílaba. Ele olhou para Winston. Eu pessoalmente reportarei ao Conselho de Anciãos sobre esta missão. Winston ficou em silêncio por um tempo, eventualmente expressando, e quanto ao desconto fornecido pela Trutonium? Ainda o aceitamos. Sim. Ah! José zombou imperturbável. Seríamos tolos se não pegássemos o que nos foi dado por livre e espontânea vontade. Ele mais uma vez retornou ao seu assento, organizando despreocupadamente os documentos em sua mesa. De repente, ele congelou, uma carranca gravada em seu rosto. Ao estimar o tempo, ele percebeu que Melissa já deveria ter se reportado à divisão de inteligência. Então, por que os documentos de transferência e o formulário de inscrição dela não estavam na mesa dele? Winston estava prestes a dizer algo quando seu dispositivo de comunicação apitou. Uma voz urgente irrompeu quando a ligação foi completada. Chefe, temos uma situação. O que foi? Perguntou Winston imediatamente. Ao usar o sistema de monitoramento, descobrimos que um instrutor falsificou informações e enviou a recém-libertada Knit Melissa para participar da missão de ataque do 7º Esquadrão no esconderijo da Corpse Devouring Sect. Atualmente, ela está dentro do limite do Dream Creator na 67 TH Avenue. Não temos como transmitir informações por ele, mas de acordo com a vigilância, há pelo menos 5 ranks Pandemonium lutando lá dentro. E um deles é um subordinado direto de Wind. Bam! Antes que o relatório terminasse, Giuseppe já havia saído pela porta, brilhando como um raio de luz. Winston correu atrás dele imediatamente, apenas para ver um buraco na parede da torre do rito secreto e uma leve comoção acontecendo. Do outro lado do muro, havia um clarão branco penetrante no céu, enquanto flocos de neve caíam levemente. Uma brisa fria soprou pelo buraco. O inverno chegou. A fonte deste conteúdo é novelbeam.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.